Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal, eu sou o Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje o nosso IL Flash começa com um artigo da página Liberalismo Brazuca, que trata de um problema que vem sendo constatado nas análises demográficas e sociais, os índices que analisam a realidade brasileira. Jovens querem sair do país. O que isso representa? A atual situação do Brasil, sem sombra de dúvidas, oferece muitas dificuldades do ponto de vista socioeconômico, do ponto de vista do emprego. E segundo um estudo da FGV Social, cerca de 62%, um número absolutamente expressivo, dos jovens brasileiros desejam mudar de país, desejam viver em outro lugar, porém não têm condições para fazer essa mudança. O problema que a página tenta focar é que, a despeito da presença de todos os problemas burocráticos, de excesso de regulamentação, de entraves ao desenvolvimento dos negócios e, portanto, a busca da prosperidade individual e, em consequência, a prosperidade coletiva, muitos têm usado no campo da esquerda essa necessidade que as pessoas vêm sentindo de viver fora do Brasil como um espantalho para, apegando-se ainda à imagem do regime cubano, a ditadura de Cuba, que será um tema marcante ao longo de vários dos artigos do nosso IL Flash de hoje, como uma tentativa de apagar a importância, a defesa da queda do regime ditatorial da ilha caribenha. O pessoal não quer viver no Brasil do Bolsonaro, então a Cuba não deve ser tão ruim assim, né? Porque o pessoal quer sair daqui, porque o Brasil é governado pela direita e etc, etc. Esse é o tipo de argumento que a esquerda vem utilizando e que a página tenta rebater. Afinal de contas, do fato de se desejar sair do Brasil, não decorre a ideia de que se queira viver em Cuba. Muito pelo contrário. Ninguém está sonhando em deixar o Brasil para viver em Cuba ou na Coreia do Norte, e sim para aproveitar aquilo que as melhores economias de mercado do planeta têm a oferecer. E por falar em economia de mercado e as suas vantagens, nós temos mais um artigo do nosso doutor Rainer Zitelmann, o historiador e estudioso de negócios e também foi chefe de redação de um grande jornal da Alemanha, que vem contribuindo com o IL de forma aí internacional, um acréscimo internacional ao nosso time de colunistas. Nós estamos trabalhando com o Dr. Rainer também em um projeto editorial que deve ser divulgado em breve, daqui a alguns meses. E nós temos mais uma contribuição dele. O crescimento capitalista aconteceu apesar do Estado e não por causa dele. O mote pelo qual o Dr. Rainer vai abordar essa reflexão é o caso da China, com a ajuda das análises do professor Zhang Weiying, que é um especialista chinês em economia de mercado. De acordo com o professor Zhang Weiying, o sucesso da China não é, como se diz muitas vezes, a prova da superioridade de uma suposta terceira via entre o capitalismo e o socialismo, não senhor. Ele é apenas um resultado do fato de que a antiga economia de Estado puro, de Estado planificador, adotada pelo Partido Comunista Chinês desde a época de Mao Tse-tung, foi sucessivamente recuada e mais espaço foi criado para a propriedade privada e as forças do mercado, em especial desde as reformas empreendidas na gestão de Deng Xiaoping. Então não se trata de um híbrido que esteja dando certo. Se trata do fato de que as coisas melhoraram para um país com uma população gigantesca à medida em que reformas de mercado foram introduzidas. Agora voltamos a Cuba, que, como nós dissemos, domina o IL Flash de hoje, um exemplo oposto. É um artigo do Juliano Oliveira. Cuba, a culpa para a esquerda é do capitalismo. Pode parecer estranho, mas o Lula, candidato preferido da esquerda brasileira hoje, um dos favoritos à vitória, infelizmente, nas eleições de 2022, amigo pessoal do ditador Fidel Castro, já falecido, um dos artífices, o protagonista da concepção do regime cubano até hoje, dominando e oprimindo o povo da ilha caribenha,
que juntamente com seu irmão Raul impôs ao povo cubano essa vida de opressão e de restrições de liberdades, pensa exatamente assim. A culpa pelo que está acontecendo em Cuba, pelas dificuldades que Cuba enfrenta, pelas manifestações que vêm sendo vistas na ilha em protesto contra a tirania local, é do embargo americano, é das potências capitalistas, é o capitalismo que está oprimindo o maravilhoso sistema cubano com as suas prodigiosas realizações na saúde, etc, etc, toda aquela mitologia que a esquerda gosta de fazer desfilar diante dos nossos olhos. E é contra isto que se volta o artigo do Juliano Oliveira. Esse tema vai se repetir ainda mais adiante no nosso YL Flash várias vezes. Sobre liberdade e Estado de Direito, duas coisas inexistentes na ilha de Cuba, nós temos uma crítica a uma questão brasileira no artigo do João Luiz Mauad, o direito de permanecer em silêncio em tempos estranhos. O tema é a decisão do ministro do STF, Luiz Fux, de relativizar o direito de um depoente permanecer em silêncio e transferir a responsabilidade pela decisão ao inquiridor por ocasião da CPI da Covid-19 que está acontecendo no Parlamento brasileiro. Para o Luiz Fux, trata-se de uma decisão das mais estapafúrdias de que se tem notícia do ponto de vista jurídico e que ameaça princípios que são valorizados por todo liberal. Exatamente esses princípios da liberdade e do Estado de Direito. Agora voltamos a Cuba e de lá não mais sairemos porque os 3 artigos na liderança do YL Flash de hoje tratam do mesmo tema. O primeiro deles, da página Liberalismo Brazuca, mais uma vez, qual o verdadeiro impacto do embargo econômico a Cuba? Para a página vem mostrar no seu texto, o Liberalismo Brazuca, que é parceira do Instituto Liberal, que mesmo com o embargo levantado pelos Estados Unidos, que atinge alguns setores da atividade econômica, da troca econômica, os Estados Unidos ainda são o 5º maior comprador de produtos de Cuba. A segunda maior potência econômica do planeta, a China, que compartilha com Cuba o mesmo regime ditatorial, a China também é uma ditadura do Partido Comunista Chinês, é o 2º maior comprador e vendedor de produtos na relação com Cuba. Então que história é essa de que o embargo está assassinando a economia cubana? De que a culpa é dos Estados Unidos? O vilão mais fácil de ser responsabilizado pelas nossas esquerdas. Que história é essa? Também sobre esse assunto, o Mauad volta com o artigo A Verdade sobre o bloqueio estadunidense sobre Cuba. E ele pergunta para o leitor, você sabia que em 2019, um ano especialmente atípico para as importações cubanas, o total importado pela pequena ilha foi de 9.900 bilhões de dólares? 9.900 bilhões de dólares? Que esse valor representou algo próximo de 9,6% do PIB daquele ano. Então, ratificando. Então, só ratificando, os ícones numéricos nos enganaram, os algarismos nos enganaram aqui, 9,900 bilhões de dólares. Que as importações brasileiras em 2019 ficaram em 9,4% do PIB, relativamente abaixo das cubanas, portanto. Ele ainda coloca, você sabia também que embora haja um embargo americano para a compra de produtos cubanos e a proibição de venda de alguns itens, os ditos estadunidenses continuam vendendo para Cuba e exportaram para lá mais do que o Brasil em 2019? Então, esse argumento de que o embargo econômico dos Estados Unidos a Cuba é o que causa as instabilidades sociopolíticas e econômicas daquele país, daquela ilha, é um argumento absolutamente falacioso. Na liderança do YL Flash de hoje, nós temos um texto do Douglas Sandri, do IFL de Brasília, presidente do IFL de Brasília, com seu artigo A ditadura comunista, não o embargo americano, é a responsável pela pobreza em Cuba. Então vamos colocar os pingos nos is e atribuir as responsabilidades a quem dê direito. A esquerda brasileira se recusa a assumir que Cuba vive sob uma ditadura. No máximo eles dizem que é um regime de pouca transparência, né? Principalmente a esquerda mais, no dizer de Roberto Campos, jurássica. Porque eles não são contra o totalitarismo como eles gostam de se pintar. Eles, na verdade, só são contra o totalitarismo que não é de esquerda, ou que não se diz de esquerda.
como Lula demonstrou, esse que muitos querem recolocar na presidência da República do nosso país, ao elogiar descaradamente os comunistas chineses. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.